Bem-vindos, queridos ouvintes. A história que compartilho hoje não é apenas mais uma lenda esquecida. É um testemunho vivo de algo que Santo Expedito presenciou com seus próprios olhos espirituais. Santo Expedito viu a fé de quem não tinha mais nenhuma esperança. Aqueles que conhecem a trajetória deste santo sabem que ele não falava por especulação, ele falava por experiência. E o que ele revelou nesta ocasião deixou até os mais devotos em silêncio. Nos tempos do Império Romano, quando a espada decidia o destino das nações, Santo Expedito marchava como comandante nas legiões imperiais. Sua reputação era impecável, sua coragem inabalável. Mas havia dentro dele uma inquietação que nenhuma batalha conseguia apagar. Até o dia em que ele ouviu pela primeira vez sobre Jesus Cristo, o homem que havia morrido e ressuscitado, o Deus que se fez carne para salvar a humanidade. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Rodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. A decisão de Santo Expedito foi tão radical que até hoje é difícil de compreender. Ele abandonou tudo, sua posição, sua segurança, sua reputação, e fez isso sabendo perfeitamente que seria martirizado. Mas ele não se importava, porque ele havia compreendido algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para entender. Não existe tempo garantido, só existe agora. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Santo Expedito foi martirizado por sua fé. As autoridades romanas não toleravam deserção, especialmente deserção motivada por religião. Ele foi capturado, torturado e finalmente decapitado. Mas mesmo diante da morte, ele não recuou. Suas últimas palavras foram uma oração. Seu último suspiro foi um ato de entrega total a Deus. E dizem que, no momento de sua morte, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhou ao redor dele. Um perfume celestial preencheu o ar. E aqueles que testemunharam aquele momento souberam que estavam na presença de um santo. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar.
E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Existe um mistério profundo sobre Santo Expedito que poucos conhecem. Ele não é apenas o santo das causas urgentes. Ele é o santo que entende a urgência da salvação. Ele viu em sua própria conversão como o tempo pode ser um inimigo mortal, e por isso ele se dedica a ajudar aqueles que clamam por ajuda quando não há mais tempo. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias, e ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina a urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Outra história vem de uma jovem que estava prestes a cometer um erro que destruiria sua vida. Ela já havia tomado a decisão, já havia feito os planos. Mas na última hora, algo a fez pensar em Santo Expedito. Ela não sabia por quê. Ela mal conhecia sua história, mas sentiu um impulso de rezar. E naquele momento, tudo mudou. Uma clareza inundou sua mente. Ela viu as consequências. Ela viu a verdade. E ela parou. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais. Que o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. E esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Há uma história antiga de um homem que zombou da devoção a Santo Expedito. Ele dizia que era superstição, que não havia necessidade de urgência, que Deus era misericordioso demais para condenar alguém. Mas uma noite, esse homem teve um sonho. Ele viu Santo Expedito de pé diante dele, segurando uma cruz com a palavra Hodie, hoje. E Expedito disse a ele, você acha que tem tempo, mas eu vi quantos pensaram o mesmo e acordaram na eternidade sem preparo. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações, ele ensina urgência espiritual, ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje,
nunca amanhã. A oração a Santo Expedito é simples, mas poderosa. Não precisa ser longa, não precisa ser eloquente, precisa ser sincera, precisa ser urgente, porque é isso que ele entende. Ele não responde a formalidades vazias. Ele responde ao grito do coração. Ele responde àqueles que realmente precisam e que não têm mais para onde correr. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Santo Expedito não apenas resolve problemas. Ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. O corvo pisoteado aos pés de Santo Expedito não é apenas um símbolo decorativo. É um lembrete poderoso. O corvo grita cras crasse, que significa amanhã, amanhã em latim. Ele representa a procrastinação, o adiamento, a voz que sempre nos diz que podemos esperar mais um dia. E Santo Expedito pisa nesse corvo porque ele sabe que amanhã é uma mentira perigosa. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Uma das visões místicas mais profundas sobre Santo Expedito descreve ele caminhando pelo purgatório com uma chama em suas mãos. Cada vez que ele encontra uma alma, que alguém rezou por ela, ele toca essa alma com a chama. E a chama não queima, ela purifica, ela acelera, ela liberta. E a alma sobe para o céu, carregada não por seus próprios méritos, mas pela intercessão daqueles que não esqueceram dela. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. E esse sim custou tudo, sua carreira, sua reputação, sua vida, mas em troca ele ganhou a eternidade. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Quando alguém clama a Santo Expedito, ele não coloca esse pedido em uma fila. Ele não espera o momento certo. Ele age imediatamente. E isso não é exagero. É testemunhado por milhões de devotos ao redor do mundo. Respostas que chegam em horas. Milagres que acontecem em dias. Situações impossíveis que se resolvem quando já não havia mais esperança. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Santo Expedito não apenas resolve problemas. Ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual.
Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. A história de Santo Expedito não é apenas sobre milagres. É sobre escolha, é sobre coragem. É sobre recusar-se a adiar o que é essencial. Ele poderia ter esperado. Ele poderia ter pensado mais. Ele poderia ter calculado os riscos, mas ele não esperou. E por causa disso, ele se tornou um dos santos mais poderosos para aqueles que não têm mais tempo. Ele tenta acordá-los através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Cada momento que temos é um presente, cada respiração é uma oportunidade, cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína.
porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. E ele responde, porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Por isso Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie. Hoje, sempre hoje, nunca amanhã.
Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também.